Vem agora espaço aberto para as informações da repórter Roberta Cantoni. Olá, Roberta. Marcelo Tadeu, da Secretaria Estadual de Agricultura, irá à Justiça para sacrificar 4 cavalos com diagnóstico de mormo, doença altamente contagiosa. Os animais pertencem ao Aras de Jundiaí. Agentes da Coordenadoria de Defesa Agropecuária e policiais militares foram até o Aras para sacrificar os animais. No entanto, o proprietário dos cavalos pediu contraprova dos exames para autorizar a morte deles. E nós vamos conversar agora com o veterinário Roberto Delorte para saber um pouco mais sobre essa doença. Veterinário, o que é essa doença? Essa é uma doença causada por uma bactéria, tá? É Burkholderia mali, o nome dela. É uma bactéria que ela causa, o principal sintoma é respiratório, tá? Comete os equinos, mas pode acometer outras espécies também, cães, gatos, lobos, animais silvestres também. E tem caráter zoológico, quer dizer, de zoonose, ou seja, ele pode transmitir para o homem e é altamente infectante ao homem. Então é uma questão mesmo de saúde pública, tá? Nós, veterinários que trabalhamos com isso e a própria Associação dos Médicos Veterinários não é muito a favor da conduta que está sendo adotada por esse proprietário, por questões de saúde pública. Como o senhor falou, pode passar para outros animais, até para o ser humano. Como que é esse contágio? Esse contágio é contágio direto, via secreção nasal principalmente, porque dos sintomas, o principal é a secreção nasal e abscessos subcutâneos, né? Então, se um desses cavalos tem o sintoma clínico, ou mesmo não tendo sintoma clínico, mas sendo portador da doença, ele é passível de transmitir para os outros animais e para o homem, né? E com certeza tem funcionários lá, tem a família dessa pessoa que está lá, tem o próprio proprietário que está lá. Então, se ele é um depositário de equinos lá, ele tem que tomar cuidado com isso. Esse animal não pode mesmo estar nessa propriedade. E se por esse tempo ele conseguir que não seja abatido o animal chega a óbito naturalmente com essa doença? Pode vir a óbito. Tem uma letalidade muito alta. Assim, o que tem que ser muito claro para todo mundo é: ninguém deseja o sacrifício de nenhum animal, nem os veterinários, muito menos os veterinários que trabalham com saúde pública e saúde dos equinos, que são os veterinários que trabalham nas secretarias de agricultura. Porém, isso é lei, tá? E a lei é bem clara, não existe outra alternativa senão sacrifícios de animais soro-reagentes, tá? O que seriam animais soro-reagentes? São animais que você, por uma questão ou outra, ou porque tem sintoma clínico, ou porque necessita desse exame com transporte, alguma coisa, ou por questão sanitária, é feito esse exame, tá? E não é um único exame, tá? São feitos vários exames, tá? Em vários laboratórios, inclusive laboratórios oficiais do Ministério da Agricultura, que no caso dele aqui, esse material foi enviado para Pernambuco, tá? E foram vários exames, inclusive o último, que é o confirmatório, que é o teste da maleína, que é um teste super específico, que inocula uma pequena quantidade de antígeno na pálpebra do cavalo. Isso, se demonstrar uma reação positiva, quer dizer que o animal tem um anticorpo, ele tem a doença dele, já teve contato com essa doença. Então, até essa questão dele pedir contraprova, eu não sei quem está assessorando ele, tá? Ele diz que tem um veterinário que está assessorando, mas eu acredito até que não, porque isso é incoerente. Isso, na verdade, ele está agindo até, no meu modo de ver, ele está agindo até com um certo, assim, desrespeito, levando-se em consideração de saúde pública. Exatamente. Aqui em Jundiaí nós temos vários bairros em que há várias cocheiras, né? Tem muita gente que tem aquele hobby de andar a cavalo aos finais de semana. Como o proprietário de um cavalo pode perceber, né, que ele está com suspeita de mormo? Como que ele pode ser? Muda um pouco, além da secreção, ele muda um pouco no dia a dia, o cavalo, ele começa a ter atitudes diferentes? Como é uma doença bacteriana, o primeiro sintoma é a febre, né? Seria aquele período de incubação que a bactéria está desenvolvendo dentro do organismo do animal, tá? Então, o primeiro sintoma é febre, e aí a febre traz a falta de apetite, né? Então o cavalo para de comer, e aí depois já começa a vir as secreções, né? Normalmente é a secreção nasal, tá? É a pneumonia.
E futuramente, no estágio mais crônico, pode vir abscessos subcutâneos, que os antigos chamavam de rosário, né? São abscessos debaixo da pele que dão principalmente no pescoço, no membro anterior. Eu acho assim, você é proprietário de cavalo, faça o exame de um modo preventivo sanitário, tá? Uma questão de levantamento sanitário, sorológico do seu plantel. Então chama um veterinário, ele vai lá, colhe o exame que tem, não existe só mormo, existem outros exames de anemia infecciosa equina, você tem o hemograma, que é um exame de triagem para ver como é que está todos os animais. Faz o exame e controla a sanidade dos seus cavalos. Só isso, né? E qualquer dúvida, qualquer coisa assim, meu cavalo não está bem, estou achando estranho, está tossindo, começou a ter um corrimento nasal, chama o veterinário. Não adianta o peão ou prático aplicar um antibiótico e resolver temporariamente que acabou o problema, né? Tem que chamar, tem que fazer um diagnóstico certo. Muita gente chama o garrotilho de qualquer gripe, mas às vezes essa gripe não é exatamente a bactéria Streptococcus, que é o garrotilho. Pode ser uma outra bactéria como essa, né? A bactéria do mormo, que é uma bactéria muito mais complicada e de uma transmissão muito fácil para o homem. Esse é o grande problema, né? E os sintomas são os mesmos no homem? Os sintomas são os mesmos, também é respiratório no homem, né? Nós já tivemos um caso monitorado em abril e agora estes 4 animais. Isso é sinal de que está havendo uma disseminação da doença na nossa região? Olha, até o ponto que eu sei, né, aqueles 2 animais que foram diagnosticados mormo em Araçariguama, o Ministério da Agricultura rastreou esses animais. Na verdade, ele buscou informações de onde vieram esses animais. Por isso que eles vieram para Jundiaí, por isso que o Ministério da Agricultura veio para Jundiaí, porque esses animais estavam aqui em Jundiaí, eles passaram por Jundiaí, tá? Por isso que eles vieram nessa propriedade específica e fizeram um levantamento dessa propriedade. E aí conseguiram diagnosticar mais 4 aqui. E até o ponto que eu sei, são informações que eu recebi, não por escrito, foram informações verbais. Esses animais vieram de Pernambuco, que é o foco principal do mormo no Brasil, é a região Nordeste, né? Então são animais, o que está acontecendo muito hoje, né? Na equinocultura, muito trânsito de equinos sem os devidos documentos sanitários, que seria esse exame negativo de mormo, por exemplo. Então tem muito cavalo que está vindo do Nordeste para ser comercializado aqui no Sudeste sem esses exames. Então eles já saem de lá com a doença e vem aqui e é comercializado aqui sem critério nenhum. A um preço atrativo para quem quer, e quem compra normalmente acaba não pedindo esses exames, então a disseminação da doença está por aí. Assim como a anemia infecciosa vem do Mato Grosso, né? Que a região lá é região endêmica dessa doença. Então o que eles fazem? Eles trazem cavalos soro positivo de anemia para cá, vendem a um preço atrativo, e essas pessoas acabam adquirindo por ingenuidade, adquire, fica aqui, não faz exame, não faz nada e começa a disseminar essa doença na nossa região. Agora, nós temos que pensar que a Olimpíada está aí, né? E cadê aquele cordão sanitário que a gente precisa fazer para a Olimpíada vir para cá, para o Brasil? Quem se acredita que tem um cavalo de milhões e milhões de euros vai querer trazer aqui para a gente, né? Então é isso que o proprietário desse cavalo tem que entender, que ele está acabando com a cadeia produtiva equina. Não é só ele, tudo bem, ele teve o azar de ter 4 animais. Eu estou tirando a questão afetiva de lado, tá? Eu acho que todo mundo tem a questão afetiva com o animal, ninguém quer sacrificar o animal, mas tem que levar em consideração a questão futura da cadeia equina, né? Então hoje pode acender uma luz amarela aí nessa relação. Os proprietários de cavalos têm que ficar bem atentos na nossa região, como também no estado de São Paulo. Sem dúvida, sem dúvida. E é um perfil de proprietário, né, de um perfil de esse público aí que infelizmente pegou mormo, que é de hípica, né? Assim, a maioria dos cavalos são destinados a hipismo clássico, né? Que é como eu poderia dizer, dentro da equinocultura é onde se tem os animais mais valiosos, né? É o hipismo clássico. Então hoje, por exemplo, uma prova
vários eventos foram cancelados. Eu conversei com o proprietário de uma hípica, vários eventos foram cancelados devido ao mormo de Araçariguama, que foi 2 casos. Um parece que já chegaram lá e tinha acabado de falecer, e o outro ainda estava vivo, mas sacrificado. Agora, com esses 4 aqui, eu não sei, assim, eu estou com muito medo, que eu acho que é capaz até que o trânsito de equino seja suspenso temporariamente no estado de São Paulo. Suspender trânsito equino no estado de São Paulo é uma coisa assim que quebra toda a cadeia equestre. Todas as provas, todos os endurance, nós temos rodeio de Americana para acontecer, nós temos provas hípicas já agendadas, nós conseguimos trazer o campeonato Otino Onassis, que é um dos campeonatos mais caros do mundo para o Brasil. Aí nós estamos falando de mormo, que já está acabado, não existe mais mormo na Europa, só aqui na América do Sul e África. Então falta uma fiscalização melhor nesse documento. É lógico, sem sombra de dúvida. Na verdade, assim, meu ponto de vista como veterinário, sabe, vou dar um outro exemplo, só até para o ouvinte entender. Quando deu o caso de raiva no Brasil, de aftosa no Brasil, o Brasil parou de exportar carne para o maior mercado de carne do mundo, que é a Rússia. Isso quebrou frigoríficos enormes no Brasil. Por quê? Porque um proprietário achou legal trazer boi do Paraguai para o Brasil sem vacina de aftosa. Quer dizer, ele acabou com toda a cadeia produtiva de carne. Frigoríficos imensos, como Independência, que é um dos maiores frigoríficos do Brasil, fechou as portas, porque ele não podia exportar carne para o maior cliente dele, que é a Rússia. Né? Então é uma coisa muito séria, não é brincadeira, são 4 cavalinhos, não é, você tem toda a cadeia por trás, né? Você acabar com uma prova hípica, o que gira de dinheiro, o que gira de estrutura, o que gira de emprego em volta de uma prova hípica, o que gira de comércio. Hoje o comércio de cavalo é muito mais assim, dinâmico do que o comércio de carro. Se você parar com um comércio desse, é uma coisa absurda, né? E pro cara que não quer sacrificar 4 cavalos. Tirando lá, entendeu? Tô pondo de lado a questão fora o íntimo dele, tá? Se ele adora os cavalos. Quem tem 150 cavalos, criando do jeito que ele tá, falar em 4 cavalos é absurdo, né? Mas tirando de fora o íntimo, mas ele é obrigado por lei a sacrificar. E se ele não fizer isso, ele vai levar todas as sanções penais que cabe a ele, tá? Porque é lei, isso não tem conversa. O que ele deveria fazer mesmo é deixar os agentes trabalharem, fazer o que tem que fazer um levantamento sorológico de todo o rebanho dele, provavelmente vai ter mais, tá? Se não vai ter mormo, acredito eu que possa ter até outras enfermidades como anemia infecciosa, e doa quem doer, mas ele vai ter que aceitar isso aí, não tem como, né? Eu acho que é caso de polícia mesmo, é saúde pública. Mormo é saúde pública. Muito obrigada. Esse foi o veterinário Roberto Delório.